Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Peço perdão pelo atraso, pela demora. Vou pedir um pouco da compreensão de vocês aí em breve, nas próximas semanas. Eu estou vindo do centro, então fica justo o horário, mas infelizmente faz parte. E eu preciso estar presente lá, então eu vou atrasar um pouquinho eventualmente, tá? Não mudei o horário não, tá, Fernanda? Fica tranquila. Vamos manter o horário, porém eu corro risco de atrasar alguns minutinhos nas próximas semanas, tá bom? Não estava na previsão atrasar hoje também, senão eu teria avisado. Boa noite, Fê. Boa noite, Sandra, Sônia. Vamos para a nossa canção de hoje. A gente já faz a nossa introdução, tá bom? Espelhando aqui para vocês a letra da música. Espero que de leitura acabei precisando printar. Deus está aqui nesse momento. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Vamos fazer a nossa preparação então. Boa noite, Fabi. Então convido a todos nesse momento para a gente fazer a nossa prece, nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos, sentindo a harmonia da música, sentindo nossa respiração. Que nesse momento possamos sentir a presença também da espiritualidade amiga nos envolvendo, nos abraçando. E assim nós vamos saudando os nossos mentores individuais, gratos pela presença, pela companhia, pela proteção, pela inspiração. Agradecemos também os mentores do Espírita Soul, esses amigos que nos acompanham ao longo da semana, nos lembrando das lições trazidas no domingo à noite, nos auxiliando nesse trabalho de transformação. Sentimos também a presença dos nossos mentores de cada lar, esses amigos que nos reconectam, nos interligam e também nos acalmam o coração, que nos auxiliam nesse momento em que estamos nas nossas casas, nesse ambiente que é a nossa fortaleza. E falando em casa, que possamos abrir as portas para a espiritualidade responsável pela limpeza, pela proteção, pela higienização do nosso lar. E desde a porta de entrada vamos vendo os trabalhos das equipes dos índios Itaporãs, Progotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sudamia, os samaritanos. Todos eles vão passando pelos cômodos das nossas casas, higienizando, retirando toda e qualquer negatividade, formas, pensamentos, miasmas, tudo que não for de positivo, vão sendo levado. Vai sendo retirado, queimado com os incensos, com as ervas. Vão ficando só as boas energias, as boas vibrações. Os ambientes vão ficando limpos, preparados para este momento de estudo, de aprendizado. Vamos nos ligando também a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra tudo e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai ao longo de toda a semana. E a gente vê a nossa casa envolvida em uma redoma, protegida contra toda e qualquer negatividade. E do alto, um farol luminoso, a bandeira branca hasteada. E a espiritualidade percebe que nesse momento, cada uma de nossas casas está sendo realizado um evangelho lá. Que os amigos possam se fazer presentes com os irmãos necessitados da palavra, desses ensinamentos, na noite de hoje. Nos ligamos às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, e vamos sentindo a presença dos apóstolos, dos primeiros cristãos, de Paulo, de Maria de Magdala, desses irmãos abnegados, dos primeiros cristãos, dedicados no Evangelho do Cristo, em suas transformações, na propagação do Evangelho. Vamos sentindo também a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré,
todas as preocupações que nós tivemos essa semana, todas as dores emocionais. Vamos colocando em suas mãos. Ela vai nos confortando com o seu colo materno, acalmando os nossos corações e nos levando até Jesus. E gratos ao Mestre por estarmos aqui reunidos em seu nome, estudando o seu Evangelho, a Boa Nova. Somos agradecidos pela oportunidade de podermos no nosso dia a dia, dentro da nossa pequenez espiritual, tentando melhorar, tentando nos transformar, tentando ser alguém melhor. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos reunidos mais este dia, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades que temos, pelas dificuldades que podem nos trazer o aprendizado. Somos gratos e dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o nosso Evangelho desta noite. Bem-vindos àqueles que entraram aqui durante a prece. Espero que todos e todas estejam bem. E vamos dar início ao nosso estudo. Vou pegar aqui o meu Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o item 10. Fora da caridade não há salvação. Então, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz o seguinte: Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-lo. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessária a ação da vontade, mas para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que aos vos vendo,
se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. E aqui, voltando um pouquinho antes, né, a gente não vai fazer a leitura do item 8 e 9, mas ela fala sobre a questão da igreja, se a salvação, se nós temos a necessidade da entidade, da instituição igreja, para que nós sejamos salvos. E é bem curioso que lá no item 9, lá embaixo, é dito o seguinte: a verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria, e a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo, e ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. Então, nenhum homem, nenhuma igreja vai possuir todas as verdades. Todos nós temos os conhecimentos trazidos pela fé que nós carregamos. E o que importa, na verdade, é o local onde nós estamos, porque eu posso ser evangélico, eu posso ser católico, eu posso ser umbandista, eu posso ser do candomblé e eu posso ser espírita, eu posso ser ateu. Eu preciso do local para ser cristão, para praticar a caridade? Não. Então, a caridade é o que nos move, é o que move a nossa, o equilíbrio para a nossa evolução. E nós não precisamos de um local físico para isso. Existe até uma frase, né, que a igreja somos nós, e é verdade, porque nós vamos levar a nossa fé aonde quer que nós estejamos, mas mais importante do que levar a fé aonde quer que nós estejamos, é nós levarmos o que a fé faz conosco, de bom, é claro. Então, se a fé nos transforma em alguém melhor, que nós sejamos e levemos esse alguém melhor que nós somos, que a igreja nos faz, né? Que no caso a gente fala a igreja, mas no fundo, o exemplo é um só, o modelo é um só, não é o nosso líder espiritual, não é o nosso pastor, não é o nosso padre, é Jesus. Então, ele é a nossa referência para sermos a fé aonde estejamos. Então, a salvação ela não está no local físico, né? Mas nós precisamos ainda do local físico. Faz com que nós nos sintamos bem, nos sintamos agradáveis. Às vezes a gente fica muito tempo sem ir, a gente pode até ficar muito tempo sem ir num local físico, acreditando que nós não precisamos. Mas eventualmente a gente precisa ouvir uma palavra, às vezes a gente precisa tomar um passe. Nós precisamos mesmo, nós não precisamos ser orgulhosos ao ponto de dizer, não, eu tenho espiritualidade, conhecimento o suficiente, eu não preciso disso. Não, nós entendemos que existe todo um magnetismo, toda uma troca de fluido nos locais físicos e eles nos auxiliam sim. Por que não? Né? Nós não podemos transformar em esmola. Eu preciso bater carteirinha lá toda semana. Eu preciso bater carteirinha lá sempre. Não, eu preciso estar lá sempre que eu sentir necessidade. Seja ser toda semana, seja ser eventualmente. Mas não podemos nem cair no orgulho de dizer que não precisa, né, de não precisa porque eu estou sempre bem, e nem de que a gente transforme isso também em uma muleta, em um local onde a gente precisa para sempre estar bem. Não, a gente precisa estar bem conosco mesmo. E respeitar sempre as pessoas, porque a gente vai ver gente que vai querer estar sempre nos locais, sempre nos templos, e isso faz bem para ela. E é isso que a gente tem que ver. Não se ela está se tornando uma pessoa igrejista, mas o quanto aquilo tem sido bom para ela, o quanto tem mexido com ela, o quanto ela tem mudado. Isso é o mais importante, seja para ela, seja para nós. E a Lise Stefanello comentou aqui, o templo é o nosso coração, né? Então vamos entender um pouco desse fora da caridade não há salvação. A prática da caridade, ela é clara, ela define o destino dos homens, tanto na terra
quanto no céu, né? Seja encarnado, seja desencarnado. Porque aqueles espíritos que praticam a caridade, eles, na Terra, eles vão conseguir um benefício, que é o quê? Encontrar paz, encontrar felicidade. A prática da caridade acalma o nosso coração, dá aquele quentinho no nosso coração. Então, nós encontramos a paz de Deus em nossos corações, nos momentos em que nós sentimos que nós praticamos a verdadeira caridade. E quando nós estamos desencarnados na vida espiritual, a gente continua recebendo essas bênçãos divinas. Nós somos abençoados, nós somos motivados para que esse trabalho de caridade seja cada vez mais contínuo. Vamos lembrar no nosso lar, André Luiz, quando começou a tratar as pessoas, a princípio ele queria tratar as pessoas que desencarnavam porque ele tinha aquele instinto do médico, né, de sempre cuidar das pessoas quando era encarnado. E depois ele viu que a questão não é essa, porque às vezes a gente não trata bem, a gente trata com uns conhecimentos limitados que nós temos, e aquelas pessoas específicas às vezes precisam de um outro tratamento. E aí ele aprendeu que as criaturas que desencarnavam necessitavam de um outro tratamento. E aí ele aprendeu, foi aprender qual que era esse tipo de cuidado que elas precisavam. E, consequentemente, quando ele entendeu qual era esse cuidado, ele se sentiu pleno, se sentiu completo e cada vez mais se sentiu motivado para fazer esse tipo de colaboração. Às vezes, na Terra, encarnados, nós também temos essa sensação, né? Mas desencarnado é muito mais claro, talvez, essa percepção. E é possível que nós cometamos enganos ou que nós mudemos, assim, perquemos o caminho se nós não nos levarmos no sentido do caminho da caridade. Às vezes a gente pode fazer uma caridade torta, uma caridade interesseira, né? Então, Paulo, a gente viu na aula, né, no estudo da semana passada, que tudo que a gente faz tem que ser uma ação caridosa, porque essa ação caridosa, ela é amor. Então, quando eu faço de coração, tudo que a gente faz não tem interesse e não existe falha, né? Não vou cometer um equívoco. Eu vou ajudar uma pessoa, mas eu espero que ela não me decepcione depois. Não. Quem está fazendo por amor não vai se preocupar se vai se decepcionar depois ou não. Não tem esse tipo de equívoco, não tem esse tipo de engano. É puramente por prazer. O sentimento de carinho, o sentimento de colaboração. Então, a caridade, ela é irmã do amor fraterno, do amor que nós temos que sentir pelas pessoas. E aí a nossa consciência, ela sempre vai nos direcionar para o caminho correto, da paz, da tranquilidade. Então eu não vou auxiliar uma pessoa na rua, fazer uma doação material, preocupado se aquela pessoa vai fazer bom uso. Não, eu vou estar fazendo espontaneamente, vou estar fazendo por caridade fraterna, emanando naquele bem que eu estou oferecendo os melhores sentimentos para aquela pessoa, para que aquilo de fato seja útil, sem me preocupar se ela vai fazer um mau uso ou não. Não cabe a nós, e isso é o mais importante. Então, se alguém pede alguma coisa para a gente, que a gente faça com carinho. A gente não faça por necessidade. Eu estou fazendo isso por... Ela me pediu, eu vou lá fazer para ela parar de encher o meu saco. Aquela pessoa me pediu um favor, deixa eu lá fazer, porque aí ela não me incomoda mais. Isso não é caridade, né? Isso não é caridade. Então a gente tem que perceber quando a gente age desse jeito e começar a se policiar, que isso não é amor. Isso não é amor. E a Raquel comentou aqui que é natural quando a gente realmente realiza essa ação caridosa. Quando a gente vê, já fez, já aconteceu. E é lindo, é muito gostoso o sentimento que a gente toma. E aí a gente entra naquela outra situação das pessoas que falam assim,
eu não faço muito bem. Não faço muito mal, mas eu também não faço bem. Deixa aquela pessoa lá. Não vou ser muito bonzinho com ela também não, mas ó, eu não vou fazer mal para ela. Isso é caridade? Também não. Porque a caridade precisa do ato consciente do bem. Né? Não fazer o mal é muito bom, mas não fazer o bem é parcial. A gente necessita de exercer o bem. A gente precisa, a gente tem que sentir essa felicidade dentro de nós quando nós praticamos essa ação. E não simplesmente deixar passar. Por quê? Imagina quando você entra num lugar, você fala bom dia para alguém e a pessoa fala bom dia, nem olha na sua cara. Já passou por uma situação assim, muito provavelmente. Esse bom dia foi um bom dia caridoso? Que a pessoa ofereceu pra gente? Não foi um bom dia caridoso. Né? Ela fez no piloto automático. Quando você olha no olho da pessoa e dá um bom dia, é como se você estivesse enchendo de luz ali aquele momento. Quantas pessoas olharam no olho dela e deram um bom dia sincero? Porque a gente fala as palavras mágicas hoje, às vezes de forma tão corriqueira, tão superficial, né? Um obrigado e sai andando, um por favor, só porque precisa de alguma coisa, mas não com o verdadeiro sentido do por favor, né? A força da palavra, a força da expressão. A Fabi mandou semana retrasada um vídeo muito bom, vou ver se eu reposto ele depois, que é sobre a questão do Deus te abençoe. Quando você fala Deus te abençoe para alguém, você está emanando uma energia tão forte de proteção para aquela criatura que a gente não faz ideia. Mas é claro, eu preciso estar sentindo aquela energia ao qual eu estou. Senão vira um Deus te abençoe. Não. E quando a gente pega as pessoas mais antigas, principalmente, né, que sempre pediam a bênção, a gente vê que é quase como se fosse uma prece, né? Tem até uma imposição de mão, como se fosse um passe. E aquilo mexe, aquilo evoca uma energia que às vezes aquela criatura não tinha. É importante, é muito forte. Então, quando a gente fala as coisas, transforma, a gente está fazendo com que as coisas se materializem. E a Sônia comentou aqui, tão bom, né, quando você faz e contagia as outras pessoas. Isso é fantástico. A gente vê mudanças acontecendo. A Lizzie concordando com ela. E ela reforça que ouviu uma vez essa frase. Amar é fechar os olhos e abrir o coração. Perfeito. Muito bonito. Então, como a gente já falou, a nossa salvação não tem a necessidade da instituição igreja, né? Ela tem uma importância fundamental, que é a de esclarecer as pessoas, a de fazer com que elas tenham acesso à fé, porque é nitidamente perceptível nos dias de hoje as pessoas que têm fé e as pessoas que não têm fé. E a gente vê muitas pessoas sem fé no dia de hoje, que cresceram com um igrejismo dentro de casa, um fanatismo, e falam e pensam que aquilo não é bom para elas. Só que na hora que a gente se sente mal, que a gente se sente deprimido, que a gente busca forças em algo sobrenatural, a fé é essencial nesse momento, né? O estudo do Cristo, o estudo do Evangelho, o estudo que a gente tem das nossas obras espíritas, que não são as principais, mas as literaturas deixadas por Emmanuel, por André Luiz, são tão ricas, são tão elucidativas, que fazem com que a gente perceba determinadas coisas.
E comece a entender que a vida é muito mais do que a gente vive aqui. E saia um pouco nesse nosso egocentrismo. Então a fé ela tem um papel fundamental. Ela tem um papel fundamental de despertar a luz em nós, de nos conduzir a Deus. Então precisamos muito ainda das instituições. Não são elas que vão garantir a nossa salvação, porque a salvação só depende de nós. Só depende das nossas atitudes, dos nossos atos, mas que nós estejamos sempre próximos. E nós podemos encontrar esses ensinamentos que conduzem a Deus exatamente no Evangelho de Jesus. Né? Lá é o grande manual da vida, o grande manual da felicidade. E a principal frase, como traz Kardec, é: fora da caridade não há salvação. Por que fora da caridade não vai ter salvação? Porque nós precisamos exercer essa prática de auxílio colaborativo, mútuo, esse auxílio que começa em nós, começa percebendo em nós as nossas necessidades, os nossos males, as nossas falhas, os nossos defeitos, e disso a gente transborda. E a gente começa a perceber também as falhas, os defeitos dos outros, mas sem o julgamento, com a intenção de ser caridosos. E aí que vai se tornar colaborativo. E aí a gente vai cair lá no primeiro mandamento, no amar a Deus sobre todas as coisas, e no segundo, próximo como a si mesmo. Exercendo esses dois exemplos, essas duas máximas, nós estaremos praticando a caridade que nos levará até a salvação. Olha que legal. E aí a gente tem que perceber essa prática da caridade como verdadeiros discípulos de Jesus, como verdadeiros cristãos, carregando aquela bandeira de Jesus e dos seus exemplos nos locais onde for a gente esteja. E é tão legal quando a gente encontra amigos, conhecidos, pessoas na internet que têm fés diferentes, mas que falam a mesma língua. Não é verdade? Não sei se vocês já perceberam. Eu me identifico com vários padres, com vários pastores que professam essa fé de Jesus, que nós, sem violência, sem raiva, de amor fraternal, né, carregado do amor ao próximo, que é o que a gente busca. E a prática, então, desses cultos religiosos que nós realizamos, eles podem ou não ser formas de caridade, né? Porque às vezes o culto ele pode ser só da boca para fora, podem ser só movimentos, podem ficar lá na igreja, no centro espírita ao qual nós frequentamos. E a gente não leva isso para a vida. Mas quando a gente leva para a vida, a gente acaba carregando o espírito da caridade. Porque é muito simples eu ouvir um sermão, eu ouvir uma palestra, e do jeito que eu ouvia no centro, na igreja, eu saio e vou embora. Aquilo não me muda, não me transforma. Ela não cumpriu com o seu objetivo em mim, mas precisa de quem? Precisa de nós. Nós precisamos estar atentos, nós que precisamos estar alerta e falar assim, nossa, verdade, olha, eu não tinha pensado nisso que ele está falando. Eu nunca levei isso para a minha vida. Olha, isso que acontece no meu dia a dia, talvez seja por conta de um comportamento que eu insisto em repetir, um padrão que eu insisto em repetir. E a gente, de fato, vai realizar a nossa transformação a partir daí. E aí a gente vai percebendo que as coisas vão mudando. E aí que as coisas funcionam de verdade. E a gente vai começar a dar mais ouvido àquilo que a gente ouve. A gente vai dar mais atenção àquilo que acontece à nossa volta.
Tem um texto bem legal, chama-se Questão de Caridade. Ele está no livro Caminhos de Volta. E ele tem um texto de Emmanuel, e Chico tem uma introdução para esse texto. Fala assim, no nosso grupo a gente comentava antes da reunião os problemas da caridade no mundo contemporâneo. E olha, esse livro, deixa eu ver de que ano que é. Esse livro é de 84, tá? Ele é de 84. Então nós temos aí quase 40 anos desse texto. E o tempo contemporâneo daquele período não é o mesmo de hoje, né? A tecnologia estava começando a se desenvolver ali no campo dessa questão de internet, né? Estava engatinhando ainda, a gente não tinha muito acesso. E ele trabalha em cima disso. Então ele fala dos problemas da caridade no mundo contemporâneo. Vários companheiros afirmavam que o progresso da economia afastaria a penúria da terra. E aí, querendo ou não, ele pode estar falando sobre a questão da prosperidade que a tecnologia auxiliava a gente a obter. Outros se reportavam a congresso recentemente realizado no exterior para resolver os problemas da fome. Então, me remete a outra coisa. Em 92 a gente teve a Eco 92. Então, as pessoas se reuniam, realizavam os congressos para acabar com a fome, para cuidar da natureza no mundo e como usar a tecnologia que está surgindo para o bem de tudo isso. E aí vem o texto de Emmanuel. Mais caridade. Ela diz o seguinte: não digas que a prosperidade material só por si afastaria do mundo o ministério da caridade. Ou seja, as pessoas mais ricas, o mundo mais rico, os países mais ricos, consequentemente, com o auxílio da tecnologia, conseguiriam acabar com erradicar a fome, por exemplo. Acabar com o frio. E a gente vê o quanto que a tecnologia auxilia, eu que moro no Mato Grosso, vejo o quanto que a tecnologia auxilia no plantio, na colheita, o quanto ela acelera, o quanto que faz com que se cuide mais daquilo que se está plantando. Não obstante o progresso tecnológico, que vai descobrindo novos processos de solução aos problemas do nosso plano físico, a renovação planetária com que nos exige na Terra mais caridade à vista dos novos necessitados que repuntam hoje de todas as procedências. Então, a gente pode estar regado à tecnologia. E hoje nós temos muita tecnologia ao nosso serviço, ao nosso dispor. Ela acabou com as mazelas do mundo? Muito pelo contrário. Ela expõe na cara larga os sofrimentos das pessoas. As pessoas relatam nas suas redes sociais o quanto elas estão sofrendo, o quanto elas estão com dor. E a gente vê o quanto a sociedade é doente no momento em que alguém relata alguma situação e as pessoas a atacam. Então, cadê a caridade nisso, gente? Não era para ser o contrário? Deixe que o seu coração te enterneça e vê-los sem as dificuldades. Os que não se ajustaram aos impactos, por vezes cruéis da evolução, e choram inibidos nas retaguardas. Muita gente está chorando pelos cantos e está chorando nas redes sociais. Quem são essas pessoas? Quem são essas criaturas? A gente enxerga elas? Nós somos elas? Elas são aqueles que se viram obrigados a uma repentina desvinculação dos seus entes queridos e elas sofrem sensações de abandono. A gente pratica caridade com essas pessoas? Aquelas pessoas que não puderam compreender uma transformação de um familiar, frequentemente chamados a experiências difíceis e se marginalizam em desespero. As pessoas mudam, às vezes para bom, às vezes para pior. Nem sempre está todo mundo preparado para entender essas mudanças. Como que nós olhamos e analisamos isso?
com julgamento ou com um olhar caridoso? Os que não puderam compreender, perdão, os que acreditaram em felicidade sem deveres e se encarceraram em sombrios cativeiros do espírito. As pessoas fazem de tudo em busca de um prazer e de uma felicidade. Essa felicidade, ela é eterna ou ela é efêmera? Ela vai durar minutos apenas, dias, anos, e depois ela vai se ver em tristeza. Porque aquela felicidade, ela foi momentânea. Não foi uma felicidade que a caridade pode oferecer. Aquela felicidade que enche o nosso coração, que faz com que nós queremos realizar cada vez mais ações que nem aquela. Então as pessoas se entregam aos prazeres momentâneos. Ah, vou beber muito porque eu fico feliz. Eu vou curtir a vida porque a vida é uma só. Aquilo vai me dar prazer? Claro que vai dar prazer. A maldade também vai dar prazer. As pessoas que querem se vingar, elas sentem prazer também. Aquilo traz alguma coisa para ela, mas quanto dura esse prazer? Quais as consequências que esse prazer efêmero vão trazer para ela? Nem todas as pessoas têm essa percepção. Aqueles um pouco mais esclarecidos podem ser o fator caridoso, o fator de alerta, o fator de cuidado. Ah, mas a pessoa não me ouviu. Você fez a sua parte. Continue falando ou dando o seu exemplo, sem ficar aplicando lição de moral. A gente não é ninguém, a gente também é falho. Mas que a gente mostre o quanto as coisas podem ser boas e o quanto as coisas podem ser ruins para todos. Tem mais, tem aqueles que se isolaram em trincheiras, caindo em tédio e desalento, os que foram entregues desde o berço a uma falsa liberdade, adormecendo em perigosos enganos e despertaram sem qualquer defesa íntima dos pesadelos das pesadas reencarnações. Outros ainda não encontraram o valor da dificuldade, do sofrimento e armam-se contra si próprios num labirinto da autodestruição. Então a gente não pode dizer que o progresso pode realizar uma supressão da caridade, de forma alguma. Porque em qualquer parte do universo, aonde tem um destaque ou tem a necessidade de uma vida, a caridade sempre vai estar presente. Né? Sempre vai surgir essa oportunidade que Deus oferece para que nós possamos colocar em prova, né? Colocar a prática dela e que nós sejamos úteis, que essa caridade seja uma caridade funcional, que ela possa auxiliar mesmo. E se infelizmente, por qualquer motivo, as pessoas ignoraram, não mudaram, que a gente tenha a consciência tranquila. Se a gente pôr a cabeça no travesseiro e pensar, hoje eu fiz o meu melhor, e bom, nós estaremos tendo todo o suporte de Deus, da espiritualidade. E se aquilo que a gente às vezes falou e aquilo que a gente fez, que foi o nosso melhor, achando o nosso melhor, não era bom, mas na nossa concepção era bom, a gente vai ter a oportunidade de crescimento, de reparar isso em outro momento. E de crescer e de ser alguém melhor lá na frente. Beleza? Caridade para a gente ter a salvação. Alguém quiser escrever alguma coisa, fique à vontade. O tempo está bem seco aqui. Precisa de hidratação. E aí semana que vem a gente vai dar início a mais um capítulo. Capítulo 16 do Evangelho. Servir a Deus e a Mamon. Vamos entender a questão da matéria, a influência da matéria na nossa vida.
Muitas pessoas são guiadas pela matéria. O que isso pode causar no espírito? Quem quiser comentar aí com os nomes para a gente fazer as vibrações nesse momento, fique à vontade. Já vamos dar então início às nossas vibrações, tá bom? Então possamos nesse momento fechar os nossos olhos mais uma vez, elevar os nossos pensamentos a Deus. Que a gente possa estar com o coração cheio de amor, repleto de boas energias. Possamos sentir, nos envolver esse amor, essas vibrações. Possamos sentir todas elas saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Esses fluidos vão sendo direcionados para a espiritualidade que nos acompanha. Esses irmãos vão oferecendo essas vibrações pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todo o povo brasileiro, por essa pátria bendita que nos acolhe, por todas as capitais, por Brasília, todos os dirigentes da nossa nação. Vibremos pelas pessoas que estão nas ruas, sem um lar, sem família, que elas possam sentir um abraço carinhoso através dessas energias. Que seus corações possam ser consolados. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelos encarcerados nas prisões, pelas criaturas que se encontram doentes em suas casas, por seus cuidadores. Vibremos por todas as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência doméstica. Vibremos pelos hospitais, pelas UTIs. Vibremos pelos profissionais da saúde, pelas criaturas que desencarnaram por conta da Covid e seus familiares. Vibremos pelas pessoas que no nosso dia a dia necessitam do nosso olhar caridoso. Mesmo que essas pessoas sejam nós mesmos. E vamos vibrando pelos nomes deixados aqui para esse momento. Vibremos pela Marli Fernandes Miltrano, pela Clara Miltrano, pelo Jorge Miltrano, Marcela Braga Rangel, por Marcelo Ferreira de Souza, por Fabiana de Fátima Ferreira. Vibremos por Derek de Lira Rodrigues, por Darlene Aparecido Oliveira, Diego Ramires, Luana Pedro Giovanni Costa, Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, José Neto, Maria Lúcia, Denival Santos, Dilma, Carmelito, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes. Pela família Ribeiro, Raíssa Silva, Sofia Silva, por Bruna, Tadeu, Lenir, Fabiana, Lesir, Daniela, Leila, Carla, Monique, Gil, Gustavo, Elazir, Ida, Ataíde, Garibaldi, Ivo, Suzana, Gilberto, Ariadne Menezes, Deise Gomes, Alisson Diniz e Maria Artemis Amaral da Silva e sua família, Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, Maria Lúcia, Denival Magalhães, Norma Soledade, Terezinha Soledade, já dissemos também, a família Nicolau, a família Avanço,
Adivanda Oliveira e família, Patrícia Felizardo e família, a família Bonacim, a família Ferreira Rosa, família Palmeiro, família Badan, família Fonseca, Rita Cury, Rita do Marinho, a Nádia Soledade, Anitta Soledade, a Marina Soledade, Cremilda Magalhães, Rafael Magalhães, Alberto Magalhães, Priscila Egli, Almira Carvalho, Elane Carvalho, Thaís Antunes, a José Inácio, a Jair Herculano, a Neuza de Oliveira, Anderson de Oliveira, há também a Daiane e todo o pessoal da Clínica Fecundar. E assim, com o coração ainda repleto de carinho, de amor, vamos pedindo que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as águas que deixamos, que todos os remédios salutares nelas possam ser colocados para o bem do nosso físico, para o bem do nosso espírito, que nós possamos ainda enviar uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário e que não esqueçamos de vibrarmos por nós mesmos. Possamos sentir toda essa energia transformadora nos auxiliar durante a nossa noite de sono, durante o repouso do nosso corpo, que possamos acordar melhores, mais tranquilos, com mais vontade, com mais força. E pedimos ao Pai que nos envolva em sua luz, em suas bênçãos ao longo dessa semana, que possamos estar protegidos contra todo e qualquer mal que venha tentar investir contra nós. Que tenhamos força para combater o mal, que possamos oferecer sempre nas nossas palavras amor, nos nossos exemplos amor, nos nossos pensamentos amor. E agradecemos e encerramos dizendo Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, que tenhamos uma semana abençoada, mais uma vez. Certo, gente? Obrigado pela companhia. Desculpa pelo atraso. Então, semana que vem, pode ser que eu atrase alguns minutinhos. Não se preocupem, estarei aqui o mais rápido possível. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Até o próximo domingo. Uma semana maravilhosa. Tchau, tchau.